E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula aqui do curso de Introdução ao Desenvolvimento Web, a programação com HTML, CSS e JavaScript. Como eu falei no episódio anterior, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o JavaScript, né, o que é, enfim. E já vou começar aqui dizendo que o JavaScript é de fato uma linguagem de programação, diferente do HTML e do CSS. Bom, aqui na nossa tela, como vocês podem ver, né, tem tudo que a gente já construiu antes, né, com HTML e CSS. Estou aqui com o Live Server funcionando já, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente introduz o JavaScript no nosso código, tá? Aqui do HTML, por exemplo. Da mesma forma que o CSS pode ser incluído tanto internamente, ou seja, aqui dentro do HTML, quanto num arquivo externo, o JavaScript funciona da mesma forma, tá? Então, eu já criei aqui uma seçãozinha para os scripts, tá? E vamos lá. O que a gente pode fazer aqui para eu introduzir para vocês as questões mais básicas, tá? No JavaScript a gente vai ter as variáveis, a gente vai ter as constantes, a gente vai ter as funções, né? Então variáveis são o quê? São coisas que armazenam valores e esses valores podem ser alterados quando necessário, tá? Então, por exemplo, se eu definir aqui uma variável com let, né, a gente pode botar aqui let primeira variável igual primeira variável, tá? Isso aqui é uma variável. Se eu quiser, aqui embaixo, dizer que a primeira variável é igual à segunda variável, eu posso fazer isso tranquilamente. Inclusive, se eu dar um console.log aqui e copiar esse console.log aqui, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Vindo aqui, se você clicar com o botão direito e vier em inspecionar ou apertar o F12, vai abrir essa abinha aqui. E você pode vir aqui no console, que é onde vai ser escrito, printado, né, impresso, esse código que a gente colocou aqui, né, console.log. Como vocês podem ver aqui, antes de eu alterar a variável aqui, né, o valor da variável, eu dei o console.log. E daí aqui já veio o valor que eu coloquei a primeira vez. Depois eu alterei o valor para ser segunda variável e dei o console.log de novo. E vocês podem ver que o valor da variável foi alterado, tá? Além do let, a gente tem o var. Só que o var, ele, assim, tem umas diferenças, questão de escopo global, questão de... É algo que, para ser bem honesto com vocês, não é muito recomendado utilizar, tá? Porque em códigos maiores, de grande escala, pode dar algum tipo de problema, porque o var ele é mais acessível ali dentro do script, assim, ele não é tão encapsulado. Então acaba que não é tão recomendado utilizar, então eu não vou abordar ele aqui, porque assim, o funcionamento dele é a mesma ideia do let, só que muda um pouco a questão ali de acessibilidade dele, tá? Assim, de contexto, né? Então a gente vai trabalhar só com o let, porque também é uma boa prática utilizar o let ao invés do var. Mas para quem tiver alguma dúvida, né, o var é a mesma ideia, tá? É a mesma coisa, tá? Só muda que é var e muda a questão de contexto, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre as constantes. Então, no JavaScript, a gente define uma constante chamando esse prefixo, const, e daí a gente pode dizer aqui const segunda variável igual terceira variável. Ficou um pouco, um pouco estranho isso. Eu vou mudar aqui, primeira variável, vou botar aqui primeira variável alterada, tá? E aqui eu vou mostrar, vou dar um console log no segundo variável, né, para vocês verem. Tá vendo que ele aparece aqui da mesma forma que as demais. A diferença é que se eu tentar fazer o que eu fiz antes, que é reatribuir um valor para essa constante, ele já vai dizer que está errado. Por quê? Porque é uma constante. O valor da constante ele é definido uma vez e não é mais alterado. Tá? Então a gente não pode reatribuir um valor para a constante. Beleza, né? Entendendo aqui um pouco sobre variáveis e constantes. No JavaScript, a gente pode até apagar isso aqui para parar de dar erro. Eu vou apresentar para vocês as funções, tá? Lembrando, o JavaScript ele tem muita coisa, tá? É uma linguagem muito completa, muito complexa. A ideia desse curso não é
abordar tudo isso, abordar assincronismo, abordar, enfim, assim, realmente o JavaScript, assim como qualquer linguagem de programação, tem muita coisa mesmo. Então não é a ideia desse curso a gente abordar tudo que o JavaScript tem para fornecer, tá? A ideia aqui é eu mostrar para vocês umas partes assim, mais simples que a gente vai utilizar depois no projeto, né, no exercício prático que a gente vai fazer. No exercício que a gente vai fazer, com certeza a gente vai utilizar funções, tá? E o que são funções? Funções são blocos de código que a gente constrói que podem ser chamados, reutilizados várias vezes. Então, digamos que, deixa eu pensar aqui, né? Mas toda vez que você criar uma variável, você quer. Como é que eu posso exemplificar isso de uma forma que fique fácil de entender, né? Mas, sei lá, digamos que toda vez que alguém clicar em alguma coisa no seu site, você quer exibir um alerta, por exemplo, tá? Então a gente pode botar aqui, criar aqui uma function exibir alerta, tá? Dá um alert olá mundo, tá? Lembrando, a gente pode botar aqui, né? Mensagem alerta. E daí a gente vem aqui e passa pro alerta a mensagem do alerta, tá? Você vai me perguntar, nossa, mas é a mesma coisa que só chamar o alerta. Sim, sim, mas é só para vocês entenderem, tá? Que a gente pode criar as nossas próprias funções com algumas coisas diferentes ali para ficar de acordo com o que a gente precisa, né? Então, isso aqui é uma função no JavaScript e eu posso chamar ela várias vezes. Exibir alerta, exibir todo mundo, 2. E aí, quando a gente vier aqui, olha só. Tá vendo? Atualizei a página. Olá mundo 2. Ele, toda vez que carrega a página, ele chama, né, isso aqui com a mensagem que eu defini, tá? Então, isso são funções, né? A gente pode criar blocos de código para a gente chamar no momento que a gente precisar deles, né? Isso é muito bom para reutilização de código, para fazer um código mais escalável, né? Então, claro, aqui foi um exemplo bem besta, né? Mas tem assim, diversas aplicações, né? E você vai trabalhar muito com funções quando você for mexer realmente com desenvolvimento em produção, né? Em um sistema de verdade, tá? Bom, a gente tem algumas coisas aqui que eu posso mostrar para vocês. Vamos criar um botão aqui, tá? Vou definir um clique para ele. E é isso, tá? Isso aqui, essa questão aqui do onClick, a gente pode fazer com JavaScript, tá? Eu fiz aqui agora só para mostrar para vocês o funcionamento da função, né? Tem um botão aqui embaixo, tá vendo? Olha só. Toda vez que eu clico, ele joga um alerta. Deixa eu até fechar aqui. Então, beleza. Agora, mas eu quero fazer isso com JavaScript, né? Então eu vou só criar o botão aqui. Vou definir aqui uma ID dele, chama botão. Opa, botão. E daí a gente vai botar aqui um document ponto. Aqui. Bem isso aqui mesmo. Document ponto query selector, o ID do nosso elemento, que a gente definiu aqui. Lembrando, para pegar um elemento pelo ID, tem que usar o hashtag antes. A gente vai adicionar um event listener, ou seja, como é que eu vou, não dá para traduzir, um escutador, um observador, né, do nosso evento, para quando a gente clicar neste elemento, ele exibir esse alerta. E vai ser o mesmo funcionamento de ter colocado o onClick aqui, só que fazer isso diretamente no nosso JavaScript, tá? Então, se a gente voltar aqui e clicar, botão clicado. Mesma ideia, tá? O que a gente fez? A gente selecionou o elemento e falou que toda vez que clicarem nesse elemento é para chamar essa nossa função que vai exibir esse alerta. Beleza? Espero que esteja tranquilo de entender. Eu sei que no início pode dar um nó na cabeça, mas copia o código que eu estou fazendo aqui, vai brincando, vai experimentando. Se tiver alguma dúvida, pode comentar ou quiser pedir para a inteligência artificial também, né? Hoje tem toda essa facilidade. Mas a ideia é essa, tá?
A gente pode fazer isso de chamar uma função aqui dentro, assim como a gente pode... como é que eu posso fazer, né? Aqui a gente pode pegar e botar aqui um this.style_background color igual a head. O this, ele se refere ao que nesse caso aqui? O this se refere ao botão, tá? Quando você bota o this dentro de uma função que fez a seleção de um elemento, ele está dizendo, ó, this, né, ou seja, botão, define o style dele como background color, né, como head. Deixa eu voltar aqui. Ah, mas não mudou. Sim, porque a gente não clicou ainda. Cliquei. Viu? Mudou, tá? Então a gente tem como alterar o estilo, né, das nossas tags, do nosso site, de acordo, né, conforme a gente for definindo aqui no JavaScript, tá? Então, se quiser botar aqui um this.style.color, por exemplo, ele não tem todas as funcionalidades que possui o CSS, acredito eu, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, né? Então, cliquei, o texto ficou branco, o background ficou vermelho. Então a gente pode fazer isso também, né? Isso é muito legal, né? Essa interatividade que a gente pode ter com a nossa página. Isso é muitas vezes, tipo, o JavaScript, ele é ele que faz, por exemplo, quando você clica em algo no site, abre, por exemplo, um modalzinho assim para você selecionar alguma coisa, né? Isso é tudo feito com JavaScript, tá? Ele dá toda essa interatividade, essa questão dinâmica da página. Então essa aqui seria a introdução. No caso aqui, né, a gente usou esse query selector, mas tem uma forma mais simples de fazer isso, que é utilizando o document.getElementById, né? E daí a gente pode botar aqui um tag, tag botão, e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Questão de verbosidade, não mudou muita coisa, tá? Vou ser bem sincero para vocês, não mudou muita coisa, mas até não sei se eu preciso botar isso, deixa eu ver. Não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que não é necessário, né? Não. Quando você fala que quer pegar o elemento pelo ID, você nem precisa botar o hashtag, porque aqui já está né, subentendido que é o ID, então nem precisa botar o hashtag, tá? E é isso, a gente pode fazer várias coisas, né? A gente pode document query selector ponto título. Lembrando, né, para selecionar uma classe, você tem que, né, usar o ponto. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei e alterei o valor das classes que tem título, né, para o valor do texto, né, para Hello World, ou a gente pode botar aqui, sei lá, curso. Deixa eu voltar aqui. Você vai ver, né, que já alterou aqui para curso o valor, beleza? Agora a gente, além de usar o query selector, a gente pode dar um document.getElementByClassName, que daí vai dar no mesmo, né? A gente pode ver aqui, escrever título, título.innerHTML, curso da hora. Voltar aqui. Ele acabou não atualizando, porque... Deixa eu remover esse cara aqui. Ah, tá. Beleza. Opa. Ele não pegou porque a gente não definiu aqui qual dos elementos a gente quer, né? Porque tem mais de um elemento com essa classe. Então, se a gente botar aqui 0, por exemplo, ele vai pegar o nosso primeiro elemento, Hello World, e vai alterar, tá? Então, ele não aplica isso para todos os elementos que tiverem essa classe, né? Então, tem essa questão também para tomar cuidado. Bom, assim, a introdução, né, ao JavaScript foi isso, né? A gente viu um pouco sobre constantes, variáveis, funções, manipulação de eventos,
que é o que está acontecendo aqui embaixo. Então nessa parte aqui, né, foi isso, tá, rapaziada? A gente viu um pouco, como eu já falei, né, manipulação de eventos, funções, variáveis. E na próxima aula a gente já vai começar a construir a nossa landing page, acho que vai ser uma landing page, utilizando o JavaScript, HTML, CSS e mostrando para vocês aqui como aplicar. Novamente, já ia esquecendo, mas você pode criar aqui um script.js e pegar isso que você fez aqui, né? Aqui. E colocar aqui, tá? E daí o que você pode fazer? Você pode vir aqui. Caramba. Ah, tá. Beleza. Pode deletar isso aqui. E fazer isso. É isso. O JavaScript já vai estar implementado aqui na sua página, tá? Então ele já vai estar pegando essas coisas que a gente fez aqui e colocando aqui. Daí se a gente voltar para cá, vai estar tudo funcionando. Mesmo tendo removido, né, o código daqui do index.html e passando para cá. Tudo continua funcionando porque a gente adicionou o nosso script aqui embaixo, né, através do source, que faz referência ao arquivo que a gente criou, beleza? Então, para essa aula é isso. Mais uma vez, uma questão bem introdutória, para vocês entenderem bem o basicão do JavaScript. E na próxima aula vocês vão ver, assim, de uma forma mais aplicada, como que a gente faz para construir, de fato, uma landing page, uma coisa assim, uma página estática, com interatividade, né, usando JavaScript. E mostrando para vocês a estrutura de pastas, né, e organização do código, tentando sempre ali passar as melhores práticas para vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!